Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão. Mais um. Estamos bem confortáveis. Cheinho, seguimos? Podemos? Vamos arrancar. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 90 mais 3. Eu sou Afonso Couto, estou aqui com os mágicos Zé Rabassa e Ricardo Quinteiro. E hoje temos aqui a honra de estar connosco Cheinho, ex-jogador, certamente aqui com grandes histórias para nos contar. Vai ser uma agradável conversa. Agradecer desde já a sua presença aqui no nosso videocast. Antes de começarmos, o Ricardo vai fazer a sua apresentação clássica. Espero que goste. Bem-vindo, Cheinho. Obrigado por ter vindo. Cheinho ou Pelé, alcunha dos tempos de criança. E ainda agora a mulher, alguns familiares ainda chamam de Pelé. Nasceu em Angola, em Mochico. Veio com 5 anos para Portugal, viver para Oeiras, onde atualmente ainda reside. Tem 2 filhos, é casado, tem uma relação muito forte com a família, sempre com os irmãos, com os pais, sempre foi muito ligado à família. O irmão mais velho foi como um pai para alguns dos irmãos. Quando era miúdo, ia para a feira da Lada vender coisas das vizinhas, tinha jeito para regatear. No Casa Pia, foi um roupeiro que lhe colocou na camisola o nome de Cheinho, segundo soube, nome de família, claro, era para ser Carlitos na camisola. Do que eu vi jogar, do que me lembro, era uma mescla entre músculo e virtuosismo, na minha opinião. É um amante de música, tem mais de 3.000 CDs, este senhor, apaixonado por hard rock, usa música clássica para adormecer, inclusive, R&B, não consegue tomar banho sem ouvir música, portanto, completamente apaixonado pela música. Inclusive ofereceu uma bateria a Emílio Peixe, porque a mulher já não podia aguentar aquele barulho em casa. Começou ainda na música, atenção, ia para o karaoke, para o bar de Lessa do Domingos Paciência, cantar com Cândido Costa, por exemplo, ou Jorge Andrade. Começou no futsal, dizia eu, no Sassueiros. Depois foi para o Carcavelos com o Vítor Damas, na época. Depois, mais tarde também, com 13, 14 anos, também algo que o diferencia e que potenciou também a sua forma física foi com 13, 14 anos começar a fazer ginásio, que na altura isso é uma coisa muito importante. Mais tarde, na Gazeta dos Desportos, que era uma revista, havia um anúncio de treinos de captação para o Casa Pia, onde, através disso, ingressou nesse fantástico clube e conheceu o seu amigo José Calado. Na altura o Belenenses não o deixou treinar, ou punhou à baliza. No fundo não me queriam. Quando era mais miúdo, gostava de sair à noite para discotecas como Bauhaus, Coconuts e News. Foi para o Estrela, graças a quê? Estava na altura na EML, creio eu. Conseguiu lá fazer ali uma espécie de suborno a um colega para lhe fazer o turno e conseguiu ir treinar. Lá conheceu no Estrela, mais tarde, Fernando Santos. Treinou cerca de 9 épocas na carreira toda, em vários clubes. É como um pai para o futebol. Ainda apanhou o mítico Rui Águas no Estrela, que todos deverão saber quem é. Não admite que lhe mandem calduços, também é uma coisa que detesta. Um ídolo, uma referência de infância, é o mítico Frasco, do Porto. Maradona, para Cheinho, é o melhor de todos os tempos, é uma rockstar no futebol. Estamos na presença de um atleta do ano pelo Futebol Clube Porto, é Dragão de Ouro. Considero que era um jogador, para os mais novos, para quem nunca viu o Cheinho jogar, a mim, pelo menos, sobretudo na recuperação de bola, faz-me lembrar, às vezes, o Otávio, que é um jogador recente. No primeiro jogo, para concluir, no primeiro jogo do Restelo, que jogou, creio eu, tinha a sua querida mãe na bancada, que fez lá na altura uma espécie de uma claque para o apoiar. Sabe tudo, é? Assumo que a sua característica mais forte sempre foi a mentalidade, foi isso que o distinguiu dos demais, conheceu gente com muito mais talento e que deu muito menos para o futebol do que ele. E para terminar, tem uma frase que eu adoro: malandro que é malandro, não estrilha, muda de esquina. E portanto espero que goste desta esquina. Muito obrigado. E seja muito bem-vindo, Cheinho. Obrigado, acima de tudo agradecer, já vi que o trabalho foi bem feito, é isso, realça um bocadinho, demonstra um bocadinho que é a minha pessoa, está tudo ali, só falta também saber as meias. Mais tarde eu acho que acabei por saber as cores das meias, mas obrigado pelo convite e dizer que o vosso trabalho, o que tenho seguido, muito bom. Já fui a muitos, mas não refiro, não gosto de falar nomes, mas o vosso nível é muito grande pela qualidade e pelo interesse e pelo aquilo que vocês, acima de tudo, vão explorando. Parabéns, espero que
que o voo seja sempre a subir. Vamos lá então. Muito obrigado. Muito obrigado, Xainho. Arranca, Afonso. Pronto, e nós gostamos sempre de seguir aqui um bocadinho aquilo que é a cronologia da carreira, e começando pelo início, e como o Ricardo referiu, logo no Carcavelos, portanto apanha Vítor Damas. Exato. Que, se não me engano, ainda estaria a jogar a bola, se não estaria, portanto foi Um recém-reformado. recém-reformado. Portanto, e é ele até que inclusive o coloca à média. Eu jogar já a média, Portanto, exato. qual foi o papel de Vítor Damas e como é que é lidar quando é criança, logo assim, com uma referência de futebol? É assim, eu sou do Eiras e a minha vida foi sempre Carcavelos, amigos ali em Carcavelos, muitos torneios, e nós temos ali, posso dizer um que jogava comigo, que é o João de Almeida, que foi deputado e foi ministro, Sim. que era do CDS, também cresceu comigo, éramos daquela zona Eu toda. Eiras. Eu Eiras, o Salvador Martinho também de miudinho, também era da sim, nossa sim. zona. Ali é muito artistas, é um sítio de artistas, cada um para no seu ramo. E na altura eu jogava no Sassueres, jogava no Sassueres, futsal, mas o campo era muito pequeno para mim. Sentia, pronto, já queria outro tipo de situações, porque os meus amigos jogavam todos futebol de 11. Pronto, há um deles que disse, olha, vais ao Carcavelos, fazer o treino, acabo por fazer o treino, passado 20 minutos, éramos muitos, 70% eram todos os meus amigos, a bola era sempre minha, passavam-me e acabo por assinar, depois, e na altura estava o Damas, e o Damas naquele treino não foi. Foi o Alberto Matos que fez a captação. O Alberto Matos tinha sido o recordista dos 200 e 400 metros de atletismo em Portugal, um atleta impressionante, que era o melhor amigo do falecido Damas. Foi simples. Depois o Damas ainda jogava, estava no último ano. Ele é que o equipamento foi tranquilo, ia lá de vez em quando. Uma coisa simples, nós sabíamos, toda a gente sabia que era o Damas, porque nós constantemente estávamos com ele, o Zé António. Foi já Ele morava ali na zona, Ele morava também. ali sempre. E o Damas fez sempre humildade, ia muito à sede, ia ver os jogos de Carcavelos, que ele morava mesmo a 2 km do campo. Era uma pessoa que estamos habituados a vê-la de vez em quando. Mas foi simples, pois. Claro que eu jogava a extremo. Comecei a extremo, mas nunca foi muito rápido. Depois passaram-me para a central. Depois o Damas eu disse, olha, Narciso. Ele tratava-me por Narciso. Narciso, tu no meio campo és capaz de ter... experimenta ali a jogar a 6. Na altura. Foi aí que comecei. Praticamente, fiz alguns jogos a central, mas começo a subir a 6, foi com ele. Uma coisa natural, era uma pessoa de futebol, nós. Tudo que ele falava, ouvíamos, obviamente. Não tanto como hoje, mas foi importantíssimo tudo que é na minha carreira. E atenção, antes de entrar nas perguntas, eu saio do Carcavelos, que o Carcavelos não queria me deixar sair por causa do Damas, porque o Carcavelos exigia muita coisa. E a minha mãe nervosa, a minha mãe era muito nervosa de vez em quando, não deixa, então vou lá. Vai lá, pronto. Falou, Dona Mela, tenha calma, vamos arranjar uma maneira de sair. A minha mãe acalmou. Depois foi para o Casa Pia, depois o resto, claro, vamos falar daqui adiante. No Casa Pia, eu sei que houve ali algum... E isto passa sempre na cabeça, portanto, aquele sonho de ser profissional está sempre presente. Às vezes há momentos em que se pensa em desistir, até porque quem quer chegar a profissional tem que abdicar de algumas coisas. E a minha questão vai nesse sentido, portanto, como é que é viver uma adolescência, portanto, assim, e depois o facto de estar no Casa Pia, o Calado e o Rui Borges eram, e juntamente com o Cheinho, eram aqueles jogadores que se distinguiam dos outros. Como é que é? Portanto, porque, ao contrário chegou ao topo, mas não foi através da formação num clube grande. Como é que é estar nestas equipas e ser melhor que os outros? Como é que os treinadores gerem esses jogadores? Como é que comunicam? Que confiança é que lhe transmitem? Como é que foi essa experiência de formação? É assim, é interessante. Não é como hoje a formação. Antigamente havia captações, que é algo que um clube estava aberto para todos. Hoje em dia não. E perde-se muitos miúdos. Atenção. Faziam as captações, os clubes estavam abertos para receber 5, 50, não interessa. E dos 50 havia 1 ou 2. E hoje cada vez está-se a perder mais jogadores hoje já se paga para jogar, que eu acho que é algo que para mim que é impensável. Também já o fiz com o meu filho. Pagar, uma coisa é pagares um equipamento, tudo bem. Agora, pagares mensalmente, eu acho que nem toda a gente tem essa capacidade. Se fosse um ginásio. Sim, e é muito como o ginásio. Muita gente se perde. E nós às vezes vemos sempre o produto final. E no produto final tem pessoas que estão atrás, que são elas que as trabalham, não é? Estamos a falar, por exemplo, quando eu vejo falar nós do futebol, eu vejo poucas referências a treinadores da formação. Isso para mim não é por mal, porque as pessoas, havia uma ligação muito grande. É assim, quando eu vou para o Casa Pia, o Casa Pia era, como sabem, o Casa Pia Atlético Clube é uma instituição que surgiu muitos jogadores e na altura estava na primeira divisão nacional.
Era aliciante, nós fomos, nunca mais me esqueço. Fui fazer captações, éramos quase 100, sem exagero, claro, que aquilo repartido em vários, nos dias. E o princípio não foi fácil, eu morava em Oeiras, tinha que apanhar sempre ali, estava na Liça de Oeiras, apanhar o transporte, chegava quase todos os dias à meia-noite, 11 horas, e o meu pai trabalhava em Angola, minha mãe, eu não tinha ninguém para me levar tinha que ir a transportes, claro que o Zé Pisa pagava o bilhete, tranquilo. Depois houve uma altura que as coisas começaram a correr bem. E houve uma altura que, pronto, isto toda a gente sabe, o calado é importante nisso, é a mãe do calado. Eu também tive nem tudo na minha vida foi perfeição, não é? Não posso chegar aqui a dizer que foi tudo. Eu tive ali um momento ali de pancada. Porque os meus amigos iam para a noite, como bem disseste, Baals, Coconuts. Eu tive a sorte na altura de ter uma namorada muito cedo, não é? A Mónica. Aí, claro que permitiu, houve alturas, eu cheguei, posso dizer, cheguei a faltar um treino ou outro, depois inventava desculpas, arrependo-me disso, às vezes não fugi a isso, e aquilo que foi tu vês do lado, vês que tens um talento e as pessoas estão a acreditar no teu talento. A minha mentalidade, vamos dizer, mindset, eu gosto de mentalidade, que é a nossa palavra mesmo, mentalidade eu acho que é a palavra certa, que é o sinónimo, estamos a falar em português, que foi quando faço um jogo com o Belenenses, e distingo-me. Eu próprio senti, disse, mas eu posso fazer isto, senti diferente, fiz um grande jogo. Foi aí que eu comecei a ver, comecei a analisar, a criar focos. Comecei a deixar também de ser, comecei a ir mais ao treino, havia uns que me iam buscar, pronto, foi aquela aposta, os treinadores não me castigaram, entenderam que era o Alfredo Ribeiro, o Quinzé, que eram os treinadores na altura, começaram a estar comigo, fizeram-me entender, comecei a entender realmente que aquilo podia ser, era uma coisa que podia ter futuro e não era bom uma pessoa faltar. A pior coisa é que tu faltares a algo por tua culpa. Uma coisa é que faltares de doença, outra coisa é que tu faltares, depois quando chegas lá, e isto é o sentimento, para mim é o pior sentimento. Quando sabes que fizeste porcaria, é um sentimento muito negativo, não é? E eu não queria passar isto por hoje. Mas isto fez eu com 14 anos tive essa mudança, claro. Mas a formação, obviamente, jogar com jogadores de outro nível, não foi fácil. Nós jogávamos, não pensávamos que íamos ser jogadores como hoje em dia. Pronto, chegávamos a 18, mas foi uma coisa natural. Eu acho que o ser natural também permitiu que as coisas chegassem no caminho certo. E a sua dimensão física também começou a distinguir-se dos demais, já nessa idade muito tenra. Que é de facto quando a dimensão física faz diferença na formação, porque depois chegamos ali aos 18, 19, já começa a ser mais ou menos tudo um bocadinho equivalente, mas nessa altura a parte física distinguiu. Sim, eu era magrinho, não era rápido. Tu com 14, 15 anos para meteres, nós jogámos no campo de futebol de 11, agora há 7 e 11, mudou um bocadinho também, e isto veio também dar uma estabilidade, e os jogadores, que há muitos jogadores, hoje em dia ninguém desiste aos 7 ou 10 anos, ou 11 anos, porquê? Porque jogam 7, têm êxito, antigamente era 11 para 11, miúdos pequeninos no campo de futebol 11, e tu para chegares lá era uma luta, e quando não chegasses, para passar o meio campo correr, se passasse era um êxito, é verdade, é. E aquilo que eu vi, havia jogadores mais rápidos, porque mais rápidos e mais fortes, comecei a ver e foi o ginásio. Obviamente tinha condições, devido também ao meu pai e à minha mãe, tinha condições, pedi à minha mãe que falasse com o meu pai, deram-me o dinheiro, escreveram-me no ginásio, que era o Ludense, que era ali em Carcavelos. Aí com a ajuda de não me lembro da pessoa, começo a trabalhar um bocadinho o aspecto músculo, e comecei a sentir diferença passado um mês. Comecei a ser muito mais rápido, já não ia muito para as discotecas, porque ali em Carcavelos, quem é dali de Carcavelos e Oeiras, há ali muitas tentações, festas privadas, a casa deste, aquele ali, uma menina aquela, e eu, pronto, não podia, isto custava muito, mas custou suportar, olha, mas valeu a pena. Valeu as sacrifícios também. Não, tinha, porque a minha meta era jogar, eu queria chegar no dia seguinte a jogar, mas foi importante essa mudança, e é importante, como tu trabalhas, obviamente, mas não sabias, hoje em dia já se trabalha, e muito bem, mas antigamente nesta área era pouco, eu acho que era pouco. Havia eu e mais 2 ou 3, supostamente. Não me lembro de histórias de quem jogou comigo a falar sobre isso, realmente. Não. Hoje é muito mais comum. É comum, mas às vezes... Os iniciados já se começam a fazer treino. E a nutrição também. Sim, a nutrição, mas é um bocadinho exagerado, no meu ver. Eu acho que também não pode-se levar muito a... É assim, as coisas têm que ser feitas com calma, não é? Tem que ser feitas com profissionais, com pessoas que tem que fazer um estudo, o jogador que tal, há quem o faça. Eu acredito que seja um componente, eu acho que é um complemento do treino, atenção, porque não é aquilo que vai te ensinar a jogar.
Eu acho que o campo, há quem dê mais 100% nesse tipo de trabalho que no ginásio, mais no campo. Eu acho que é no campo onde te dá mais por conhecimento do campo, do espaço, da velocidade. Eu acho que é aí que tu tens que debruçar, saber entenderes um bocadinho melhor o jogo. E o ginásio, por muito que seja bom, que é bom, atenção, é uma ajuda, um complemento, mas não te dá competências para poderes entender o jogo. O campo é que dá, e os treinadores ouvir mais, eu acho que essa é a grande diferença, mas é importantíssimo, atenção. Depois segue-se ao Estrela, que no meio de, portanto, que estava no serviço militar. Nem a Mel. Exatamente. A minha pergunta é também como é que conjugava esses dois mundos e depois como é que a história como é que está como é que está essa transição e essa decisão. É assim, isto vou ser rápido porque há aqui uma história antes disso, tu com 17, 18 anos, não estás a par de que tens que ir, sabes que vais à tropa, mas não sabes que é aquele dia. E eu não sabia, há os editais, antigamente que era os editais, nas câmaras, havia os editais de tropa. E eu, num sábado, alguém me diz, eu vou para a tropa. Um rapaz que é da minha idade, meu amigo, supostamente ele vai para a tropa, eu também, supostamente aquilo bate, eu também vou lá. Eu, por curiosidade, resolvo lá ir ver os editais. Está lá o meu nome. Mas como é que é? No sábado eu tinha que me apresentar segunda-feira. E aquilo já estava supostamente há uma semana ou 2 semanas antes. Aquilo custou um bocadinho, atenção. Eu disse, acabou a minha carreira, acabou tudo, tropa. Toda a gente que eu conhecia tinha ido para o exército. Poucos jogavam. Os que jogavam eram os miúdos, eram internacionais. Jogavam no Benfica, Sporting, Bolonenses, por aí adiante. Porque eram aqueles que já levavam as coisas muito mais a sério. Que já havia isso. O que acontece? Estes chegavam a ir, às vezes, a fazer 2 meses, ou 3, ou pedir mais uma semana, 1 ano, 2 de adiantamento, por aí adiante. E eu não. E eu tive que me apresentar logo segunda-feira. E aquilo foi-me um choque imenso. Fui para a carregueira. Faço a carregueira, primeira semana falta ao treino. Eu pensei que a minha carreira tinha acabado ali. Mas as pessoas do Casapia acreditavam no meu talento. Eu sabia também que não era melhor, mas tinha potencial para o ser. E arranjou-se com o Casapia. É uma instituição e um clube, estamos a falar, que formou as pessoas do Exército, médicos, engenheiros, por aí adiante, que aquilo acaba por ser uma grande escola, e há por coincidência, alguém que era do Exército, que era da Casapiano, que foram falar e disseram, não, ele é tranquilo, ele tem que fazer isto. O que é que eu fui fazer? Na segunda semana, pedir autorização para ir treinar. E na recruta é difícil, na recruta ninguém sai. Só sais a sexta-feira, ao sábado, para passar o fim de semana. Foi a minha sorte, foi essa. A Zapia treinava 4 vezes por semana e eu ia 3 vezes, também para não... deixavam sair da carregueira, e a Casapia foi essa fase, era cansativa, levavas com a tropa, acordar às 6h30 da manhã, comer, horário, sais, vais para o Casapia, depois voltas, chegas, dormes, depois começas o processo. Eu continuo a dizer... Isto é que é sacrifícios na vida. Eu acho que foi aí que senti esse sacrifício, é que me fez abrir a minha mentalidade, a minha cabeça, e este acaba por ser um dos melhores anos que eu tenho como futebolista, no Casapia. Acabamos de subir divisão. Subimos, fiz um ano fabuloso, foi isto, ter esse compromisso, que sabia, foi aí que eu vi que pronto. Não, eu via que aquilo era o meu caminho. E não sabia quanto tempo é que ia ter de... Não, sabia que era 6 meses. 6 meses era... Okay. Era 6 meses acabo por fazer, e digo que foi das melhores coisas da minha vida, foi ter ido eu digo, não é exército, digo tropa mesmo, foi tropa. Foi das melhores coisas que como aconteceu. E como é que se deu aquele suborno ao seu colega, naquele turno? Não, simplesmente porque o João Alves já estava de olho através do Martini, sim, e do Calado, falava muito de mim. E o Calado tinha feito um ano fabuloso do Estrela, tinha feito um ano fabuloso no Casapia para o Estrela, e o Estrela estava na segunda liga, e sobem para a primeira divisão. E o Zé, é como ser um irmão, falou de mim, ao Martini, e o João Alves, na altura, já há uma mudança um bocadinho, hoje é diferente, as equipas faziam um treino conjunto, não sei se estão a par, toda a quinta-feira, Estoril, Estrela, Casapia, havia essa capacidade de fazer, porque o treino, estamos a falar do microciclo semanal, era muito diferente do atual. Os jogos treinavas, era tudo aberto, não havia o segredo, havia jornalistas, jogadores, havia uma amizade, porque eu tenho grandes amigos que eram da área continuam a ser meus amigos, era muito mais aberto, hoje em dia é muito, muito fechado, nós não sabemos, pronto,
Na altura, pois, houve essa situação de o Alves preparar um jogo com o conjunto de Casa Pia e eu estava de serviço. E eu não podia ir. Estava porque tens de estar de serviço. A medida de serviço. Foi aquele dia que eu escolhi. Pronto, e alguém me telefona. Não havia os telemóveis na altura. Alguém me telefona. O Estrela vai aqui jogar. Vem aqui jogar para ver se consegues mudar com alguém. Eu disse, mas está a brincar. Depois aí tive sorte, que eu estava na mesa de oficiais. Fazia o serviço. E tinha pessoas que eram os meus companheiros, que muitos eram de fora. E estavam lá a dormir. Não estavam de serviço, estavam lá a dormir. Fui falar com um. Disse, olha, ficas com o meu pré, que era 6 contos e tal na altura. 6 contos, ficas com o meu pré, porque tens que receber o pré. O pré era um dinheirinho que... Tu estavas na tropa e ainda recebias um dinheirinho, um mínimo. Recebias um pré. Tu para receberes o pré era uma luta. Eu tinha continência, atenção, capitão, para se entrar, saías e tudo. Recebi o pré, é tudo nos eixos, ele disse, ok, tranquilo, dei-lhe o pré, vou ao Casa Pia, foi isso. Sorte do Teixeira, nunca mais me esqueço do nome do rapaz, Teixeira. Nunca mais ouvi. Nunca mais ouvi, se ele não tiver a ouvir. Se ele ouvir, Teixeira, vai no meu Insta, amigo, tá? Falamos. Vais procurar o Teixeira. Vai para o Teixeira, vai procurar, é? E foi o Teixeira, se não fosse o Teixeira, eu acho que não sei, foi, pronto, no momento certo, tive no momento certo, as coisas correram bem, acabo por ir para o Estrela. E faz um bom treino e convence o João Alves. Sim, mas o João Alves já sabia um bocadinho também aquilo. E já sabia um bocadinho o jogador também que eu era, supostamente, mas nunca me tinha visto ao vivo. Acho que o filho já tinha visto, não tinha visto, ele gostou. Eu ainda faço desse treino, só faço 45 minutos. Porque o Moia tira-me. Eu não sei, mas porquê que só 45 minutos? Depois, mais tarde, acabo por perceber, como se percebia há pouco tempo, porque é que ele me tirou. A minha história é muito semelhante ao Paulo Bento. Eu estava no ginásio e estava com um senhor que jogou com o Paulo Bento, que jogava no Fofó na altura. E ele estava a contar que na altura, quando o Paulo Bento estava no Fofó, o João Alves foi fazer o jogo. O João Alves via o jogador e pedia ao treinador adversário para tirar o jogador. Para quê? Podia estar um olheiro a ver. Reservava. E o João Alves tinha uma capacidade de observação impressionante. O João Alves era top. E ainda continua a ser top. E isto era... Porque houve muitos jogadores, o próprio Calado e eu, antigamente havia essa situação, que era de jogares equipa contra equipa. Hoje em dia é Taça de Portugal. Depois uma altura que era Taça de Portugal. Eras da 4ª divisão, jogavas com uma equipa da 1ª divisão, fazias um golo. Pronto, contratado. Era muito mais, eu acho que era diferente. Hoje em dia é o scouting, vai tudo à rede de montagem. Era mais democrático na altura. E hoje em dia tu consegues chegar ao objetivo, não dar muita volta. Só vai ver o jogo. Porquê é que não vais ver o jogo? Tu queres ir contratar um jogador, é preciso pegar um computador e pelo menos é assim que eu acho, pegar um computador e ver se ele pé esquerdo, se é mais forte, estatísticas. O que é que é fácil? Se ele mora perto, se tens pessoal com capacidade, é sempre pegar o carro, vai 2 km, vai vê-lo ao vivo. Não há melhor que vê-lo ao vivo. Também não tens que vê-lo uma vez. Tens que ver 2 vezes. O jogador tem que se avaliar 3 vezes. Aquele dia pode estar inspirado, um dia pode ser um dia diferente. E em jogos com níveis de dificuldade também diferentes. Tens que ver equipas fechadas, contexto. Hoje em dia E as pessoas que para ver o jogador, eu acho que para ver os jogadores, há muitos jogadores, modéstia à parte, que estão aí, que muitos que eu antes da formação já os via, já dizia que iam ser jogadores. Porque eu via e ia ver o jogo. Quero dizer um ou dois nomes. Eu posso dizer, olha, o Bruno Bastos, lembro-me bem, eu dizia Bruno Bastos. O André Santos também, que anda miúdo, via. O Quaresma, podemos dizer o Quaresma. O Alain também. Por exemplo, o Alain, o Pepe. Tonel. O Tonel, percebe? O Tonel, mas o Alain e o Pepe, que foram comigo no Marítimo. O Tonel no Porto, o Bruno Alves, o Zé, havia muitos, o Postiga, tu és júniores, ias ver os jogos, tu vês assim, mas tens ali jogadores. Percebes? Claro, também te enganas um ao outro. Por exemplo, há um jogador que me surpreendeu muito mesmo, posso dizer que me surpreendeu, não estava à espera que ele atingisse o nível que está a atingir, mas acho que é devido ao trabalho dele e a capacidade que ele tem, a evolução. É um jogador que evoluiu muito também em 1 ano, 2 anos. Palhinha. É fantástico. Toda a gente agora que me diz, para Palhinha ia dar esse jogador. Não, pouca gente. Quem acreditava nele era quem era o treinador deles da formação e o próprio Palhinha. Que o Palhinha faz a formação do Sporting, vai para o Belenenses. Eu lembro bem, fui ver, eu digo, pronto, tem qualidade, mas para chegar ali ainda ficava a pensar. Mas quando vai para o Braga, dá aquele pulo. Ainda tem Moreirense pelo caminho, não tem? Sim, tem Moreirense, para ganhar a Taça da Liga. Eu acho que ganha a Taça da Liga. Moreirense é importantíssimo também, antes de ir. O Inácio, não é? O Inácio. Isto são as situações, Palhinha é porque é um jogador que acreditou nele próprio.
aprimorou certas situações que para um médio é fabuloso. O jogo de cabeça, a abordagem, o desarme, e aquilo, o desarme não é qualquer um, é uma aproximação e se treina-se. E ainda dei para o Braga melhorar a saída de Melhor bola. a saída de bola, que foi era isso. algo que quando ele é estreado com o Jesus ainda tocava um É bocadinho. isto, sei, mas sabe o que é isto? Trabalho. É a tua capacidade também mental de absorveres e não tens medo de falhar. A pior coisa para um jogador, para quem está a começar e para os treinadores, passo a citar, é não dar confiança. Eu tive sorte também, que se conquista também, o meu feitio também se permitiu, de ter treinadores que não me chateavam a cabeça quando a bola saía nos meus pés, ou quando vinham. Não era um PlayStation. Eu tive uma sorte nisto, e eu sou um indivíduo, estou no campo, tu dás-me um feedback, eu ouço. Uma coisa é ouvir, outra coisa é escutar, não é? Tens que ouvir, uma coisa, o escutar também, para mim é similar acima de tudo expresso. Eu sou um indivíduo que se me chamam a atenção, eu não fico chateado. Aquilo dá, tem noção, e vou. E eu tive colegas meus que me disseram, qualquer coisa, deixa andar, não, ficam e vão para. Sai, eu tive colegas meus que saíam no treino, pronto. Depois arrependem-se, eu acho que essa mudança é importante. Nessa fase do Estrela, depois aparece Fernando Santos, pela primeira vez na sua vida. Sim, Como é que foi lidar com um mister tão, ainda muito mais jovem, né, do que é hoje? Ele tinha, acho que na altura, sim, eu era jovem, acho que o Mr. Fernando Santos tinha 40, 41, 42, salvo erro. Foi depois daquele desgosto do Estoril, não? Do Estoril, sim, mas isto faz parte, às vezes há caminhos que tu percorres que não... Mas ele do Estoril foi feliz, atenção, mas pronto, Sim, acho que a acaba maneira por ser... como sai. Sai e ele vai para a Estrela. E atenção, eu também não posso aqui deixar de falar do Cássio Casemiro. O Alves vai-me buscar, mas o Cássio Casemiro é que aposta em mim. Porque o Alves está interessante. Sim, estava interessado, e o Alves não sai, o Cássio assume a equipa e ele é que aposta em mim. E eu era para ser dispensado na altura, antes de me ver treinar. Exato. Antes de ver treinar, isto é questão também, tem de ser dito, antes de me ver treinar, eu vou para o estágio, deixam-me ir, somos muitos, e antes de uma reunião, foram buscar jogadores já batidos, o Taira, Gonçalves, os jogadores profissionais jogavam muito, que eram uma referência, do Bolonense e os outros, e na altura, e eu miúdo, 18 anos, tu não vais ser a aposta. Eu acho que é melhor seres emprestado na equipa da segunda divisão. E tive também. Às vezes são situações que o diretor esportivo conhecia-me porque ia muito ao Casa Pia ver o jogo. Disse, não, o Estrela era uma equipa que apostava jovens. Disse, pelo menos deixas-o ver. Foi isso. Dito e feito. O Baixo Pedroso é que disse, não, ele vai ter que treinar, é uma aposta, depois logo se verá se queres ou não. Disse, pronto, e aquilo dava-me na cabeça. Eu tranquilo. Mas eu não estava, pronto, um jogo aqui, fosse emprestado e tranquilo para eu. Eu disse, está bem, pronto, uma oportunidade vais ver então. Eu no treino, eu sempre fui como eu digo sempre, fui um guerreiro no treino. Eu treinava, eu era maluco a treinar, às vezes, eu era maluco, eu não parava, eu mesmo, fui sempre o indivíduo do treino. Está bem, vai ver. Faço um treino ali, vai todo a dizer, no dia seguinte, assinar, tu vais ficar aqui no clube. É dito e feito, porque é a oportunidade, tu tens uma oportunidade e tens a agarrá-la, não tens hipótese. Sim, a segunda pode não surgir. É assim, isto é como no amor, mano. Quando tens um amor, quando te conheces uma miúda, que foi como aconteceu a minha. Não, fazer difícil, não. Se tu fazes difícil, não tens hipótese, é verdade. Temos aqui uma receita para os mais... Não, porque vem outro, há sempre alguém mais capacitado que nós. É verdade. Sabes? Há um que pode ser um Elton John, com aquelas músicas bonitas. É verdade, a vida é feita disso, tens que apanhar as oportunidades. Está a ver? Mas falávamos de Fernando Santos. Do Fernando Santos. E o Fernando Santos, o Casemiro sai, vem o Fernando Santos. Vou ser sincero, não foi fácil ao princípio. Aquele mau humor matinal. Não é porque a exigência que ele metia também. Atenção, um treinador, estás habituado a... Pronto, o Cássio é um bom treinador, mas as coisas não corriam bem. Vens com um treinador que não era fácil logo de manhã. Um treinador que o componente dele de treino era muito exigente. Ele tinha uma situação que toda a gente, quem foi treinar pelo Fernando Santos, irá falar, quarta-feira europeia, que era algo que era 1 hora de treino, sem bola, físico. Tu, se não tivesses capacitado ou não dormisses no dia anterior, como deve ser, não tinhas hipóteses, não aguentavas. Eu tive jogadores a sentirem-se mal. É verdade, Vomitar, isso. Mas aquilo não era exagero, aquilo era físico mesmo, mas aquele componente físico que nos dava, nós chegávamos ao jogo, obviamente demorou tempo a assimilar aquilo, porque o nível físico tem os níveis que vão adquirindo com o tempo, depois voávamos completamente. Nós chegávamos a jogar
na segunda parte a equipa adversária caía e nós ali a subir. Depois criamos ali uma amizade, ali uma conexão com ele. Ele tem muito aquele efeito. O efeito, ele tem um efeito, Fernando Santos tem um efeito, tu quando o conheces, eu sei, pá, o Mister ele está diferente agora. O Fernando Santos atual era diferente, pá, era muito energético, não era tanto, não é muito, a exigência era toda. O treinador, acho que existe essa exigência. E ele, à medida vai passando, começa a gostar de ti e cria. Pá, ele muda completamente. Quando ele tem confiança com as pessoas, obviamente, ele em 4 anos, nós tivemos 4 anos de Estrela, em 4 anos estamos a falar em mudanças de plantel, estamos a falar 10%. 10% ano a ano. Entravam a 2, ou nem 5, 3, 4. Jovem, e criou-se ali uma mística, uma família. Eu joguei durante 4 anos eu vou falando mesmo, com 20 jogadores durante 4 anos. É uma coisa que é raro num clube. E acabamos por fazer as épocas que fizemos, muitos foram. Temos a melhor classificação do Estrela, não tirando o mérito, obviamente, a Taça de Portugal. Eu acho que é o grande feito do Estrela, do Estrela, é a Taça de Portugal, a Taça UEFA, a Taça das Taças, e o melhor classificação é nossa, e aqueles 4 anos do Estrela. Sim, e é sempre a subir, 15º, 13º, 9º, 7º. 7º, exatamente. E aqueles 4 anos, subirmos bem no Estrela, foram 4 anos de que eu, quando vou na rua, pessoal, tenho Estrela daquele tempo, sabem qual é a equipa? O Jordão, o Rebelo, por aí adiante, Paulo Santos, o Paulinho, o Lázaro, o Sérgio Marquês, o Riagos ainda joga, o Gaúcho, o Jorge Andrade, o Vélez, sabia o Zé Carlos, o Padrinho, o Bodelon. Nós tínhamos o Ivkovic que joga, o Leal que veio do Sporting, que diz que é nos grandes grupos. Eu, acima de tudo, Fonseca, para mim, agora está nos Estados Unidos, nós tínhamos ali criamos Chica Gatão, criamos ali uma ligação muito forte, que até agora hoje perdura. Há um grupo que nós temos, que são Old School Glórias do Estrela. Foi o Cheinho que criou. Que o Jordão começamos a criar e de vez em quando falamos sempre. O Filipe Martins, do Gasapia, também que foi Junto também ali com um amigo do nosso querido Duarte, o Mauro Aires. O Mário Aires, é argentino, é? Tu argentino, tio, é? Um poggio, é? Um boludo. Grande homem. Boludo, o Mário Aires é espetacular. E olha, o Mauro, e eu acho que essa dimensão, acho que foi fabulosa. Estrela. Estrela é muito... Eu digo sempre que os clubes, quem faz os clubes são os homens, não é? Somos nós. E o Estrela tem essa... Foi muito bom, mas o Fernando Santos foi bom. Ao princípio não foi fácil. Os treinos dele, 1 para 1, 2 para 2, tinhas de ver o que era bom. Porque eles dizem agora, eu vi o que era bom. Numa dessas fases, ou seja, foram 4 anos maravilhosos, mas há ali uma fase em que não andam a ganhar e há uma história... Das flores. Das flores. Das flores, é assim. Pode contar-nos. Não, posso contar. Até a minha mulher acho que tem uma tatuagem por causa da flor. Para ser chamado de flor. Simplesmente, o Mister Fernando Santos, após vitórias, derrotas, tinha sempre a atenção de chamar o grupo e falar um bocadinho daquilo que foi durante a semana. O jogo, na vitória, obviamente, falas coisas maravilhosas, na derrota é sempre difícil tu falares. Ele reunia, o que é que tu achas? O que é que tu achas? Todos, maravilha, isto tático, isto, fomos na segunda parte, cabeça, aquelas coisas todas. E eu ia falar, não, já me conheço, porque eu já tinha tido uma intervenção antes de qualquer coisa. Eu disse, não, Achinho, tu ficas aí, Thomas Edison, que é por causa da lâmpada, porque eu gosto muito da lâmpada, por exemplo, eu gostava sempre de Nikola Tesla, pronto, eu gostava que é o Thomas Edison e esse tipo de situações, porque eu levava sempre revistas, e eu gosto muito que era do o Trivial. Eu sempre gostei muito, o Monopólio não gosto, o Trivial gosto. E aquilo dá-te conhecimento. E tu levas aquilo, vais aprendendo, e chegas lá, és inteligente, não é? Thomas Edison, não é? Aquelas coisas todas, a fotografia, o cinema, agora que tudo é muita gente pouco. E eu entrava, e ele, não, Thomas Edison, eu nunca contei isto, não. Ele disse-me qualquer coisa, Edison, tu falas a seguir. Está bem. Chegou a minha vez, eu disse, mister, já havia tática, isto tudo, mas eu acho que o problema não é esse. Mister, a flor, falta flor, tem que ser regada. Mas estás a brigar comigo, mano. Mas às vezes estamos a falar de tática e vais falar de flor, mano. Disse, mister, que flor tem que ser regada. Nós já não jantamos porque foram proibidos os jantares e os almoços. A questão é essa, percebe? Houve aquela altura, nós não ganhávamos, obviamente, há mal em algum lado, não é? Sim. Onde é que tu vais buscar? Vais buscar os convívios. O convívio não quer dizer que seja isso. Que foi a pior coisa que nos fizeram. Convívio, deixámos, éramos uma equipa apática, mister, a flor tem que ser legada, isto o almoço, o jantar,
tudo, pá, comecei com aquilo, ele, pá, e o pessoal todo a rir e tudo, pá, e ele começa-se a rir, mas é flor para o... Assim, pá. Mas eu sou um indivíduo que tenho o poder de encaixe. Estás a brincar comigo, eu sei, não leva a mal, eu gosto de brincar. Quem brinca tem que saber brincar. E tudo bem. E passei a ser flor. E no dia seguinte vêm flores, com flores no balneário, por aí adiante e tudo. Pronto, e começaram, e o Rui Neves, que é um indivíduo que eu chamo, é engraçado, a minha florzinha, então, né? Pá, começou a ser isso, pá, foi. E, coincidência ou não foi a minha palestra, não foi a flor, não. Foi aquilo que foi dito e depois aquilo que se gerou. Pá, ganhámos naquele fim de semana e depois aquela nunca mais parou. Tinha que haver almoços e jantares. Nós saíamos, quando nós íamos jantar, íamos 12, 13, 14 jogadores. Uma coisa muito rara hoje em dia. Hoje para ir 2 é complicado. Agora, não estou a dizer nome de ninguém, mas íamos sempre com um treino no almoço. Nós acabámos um treino e íamos todos. Ou íamos sempre comer uma... Eu não vou dizer a comida, pronto, não vou dizer. Íamos comer um bifinho, uma saladinha e por aí adiante. Mas íamos 12 ou 13. Aquilo foram dos meus anos, foram estes, sem dúvida. E eu aqui destacava nesta passagem, a época 97, 98, em que marca os 3 grandes. Marco em Alvalade, não é? Em Alvalade, e depois em casa 2 vitórias ao Benfica e ao Porto. E ao Porto, faço o gol da vitória. Já contratado pelo Porto. Com o Porto já. Porque 97, depois de janeiro já estava... Sim, já estava, só para dizer profissional que eu era. Agora passo acho que é importante dar essa nota também. Não é, com o Sporting acho que foi 2-2, 2 igual a cabo, faço o gol do empate, o Gaúcho faz um grande gol, o Sporting é uma grande equipa. Com o Benfica faço sim, um gol de cabeça, o Jorge Andrade faz o primeiro, eu faço o segundo, e com o Porto também faço o gol da vitória. Na altura já tinha o pré-acordo já com o Porto, mas o Estrela estava atrás de um objetivo e a medida tinha um pré-acordo, mas era jogador de Estrela, não havia. Eu assino pelo Porto, tem já o pré-acordo com o Porto e só falo com o Porto foi quando acaba o campeonato, quando eu vou para o Porto, e eles ninguém telefonou nem nada. Esse é do Estrela, nunca houve, toda a gente sabia que eu estava, já sabia, praticamente, sabiam os diretores, os jogadores não sabiam, tranquilo, nunca pensei nisso, sinceramente nunca pensei, até o dia que eu disse que assinei pelo Porto, foi a minha mulher disse, estás a brincar, estás a mentir, mas foi a única reação da minha mulher, sabia a minha mulher e o meu melhor amigo. Sempre tranquilo. Foi consigo ao escritório do José Veiga? Do José Veiga, pronto. Foi do José Veiga, foi uma coisa tranquila. Sim, acabo por fazer a sorte de fazer os golos. Isso há de ser um registro quase... poucos jogadores devem, de não grande, fazer golos aos 3 grandes. Isso devia ser... Eu sou o indivíduo que, acho que, se fizermos escala, que mais golos tem nos grandes. Eu no Porto também fazia com o Sporting, com fez ao Benfica. Com o Benfica. Era essa aptidão para o jogo grande. Para o jogo grande, porque eu nos muitos estrelinhos. Até o Rui Cerqueira, no jogo, acho que estava num dos... televisão, o Rui que tinha dito, olha, o Cheinho é o homem dos golos dos jogos grandes. Isto ficou-me na cabeça, claro. Isto dá talvez moral, não quer dizer que... Porque não é fácil, esses jogos são jogos de muito stress. E aquele stress, e eu gostava muito destes jogos. Eu gostava destes jogos. Havia um nervosismo inicial, mas eu sempre gostei dos jogos difíceis. Portanto, eu gostava de ir ao Real Madrid, gostava de ir ao Barcelona, gostava de jogar com o Bayern Munique, e gostava de jogar com o Carcavelos, gostava de jogar com o Sassueiros, não interessa. Eu também gostava, mas estes jogos davam-me uma... Por exemplo, eu olhava, por exemplo, ao Zidane, claro que sabia que tínhamos ali uma coisa diferente, mas metia-me na minha cabeça a mentalidade que eu não era superior a ele. E no fundo, vemos no papel, acaba por ser ele sempre superior, que eu vi ao vivo, eu joguei contra ele, eu posso dizer que o homem, o pé dele, só para marcar, chegar é diferente. Há jogadores que tu notas que estão acima de ti, percebes? Estão acima de ti. E no próprio jogo. Mas antes, quando chegava lá, para mim eram todos iguais. Igual. Isto também se tem a ver também com os meus colegas no Porto e por aí adiante, que eles também tinham essa capacidade. E quando jogas com grandes jogadores, obviamente, eles passam tudo que é a boa atmosfera, mas foi importante. E como é que se dá essas conversações com o Porto? Como é que se dá esse clique de chegar ao Porto? Não, eu tive... na história tive várias... Tive propostas de ir para fora, até, posso dizer, toda a gente sabe. Tive os 3 grandes, isto não... Sporting e Benfica, isto toda a gente sabe na altura, estava no Estrela, as coisas estavam a correr bem, tinha um miúdo de 22, 83 anos... era eu e havia mais jogadores, não era só no Estrela, não. Estamos a falar de Boa Vista, Belenenses, o Braga, aspiravam muito. exatamente, tinham jogadores tão bons ou melhores que eu, a questão não é essa.
Por exemplo, isto é uma das questões. Antes de chegar a isso, por exemplo, eu acho que o que está-se a fazer agora no futebol português, para mim é fabuloso. Está-se a buscar jogadores ao nosso mercado. Voltamos para o mercado. É mercado, isto é. Pá, se não houvesse isto, não havia os Calados, não havia os Decos, não havia os Cheinhos, não havia os Edwards, não havia, estamos a falar do Pedro Gonçalves, isto não havia nada disso, o Estáquios, não havia nada disto. Porque existe, esse componente real já conhece o campeonato. E conheces a história do teu campeonato, conheces os clubes, é o meio caminho andado para teres o sucesso. Um jogador, eu não vou dizer, eu estive numa equipa, é um jogador, quando veio para a equipa, não conhecia a equipa lá nenhum. Nem fez o trabalho de casa. Nem sabe onde é que tinha que vir. Isto, eu acho que isto são coisas que são básicas, isto é fundamental. É quase cíclico, alimentar o mercado interno, alimenta-se as equipas mais pequenas, por sua vez, isso, fica cá dentro. Fica, e nós tem sido. E tenho amigos meus que são treinadores de clubes top europeus que telefonam, tinha um jogador ali, para dizer, vocês têm que ir ali, percebes? Isto cada vez há essa componente. E na altura havia. Eu vou para o Porto, havia outros jogadores que estavam no mesmo leque que eu, mas como estava no Estrela, o Estrela estava num ciclo de positivo. E esta fase também ter feito os golos as coisas, as pessoas vão sempre ver isto. E foi tranquilo, havia essa possibilidade. Muitos estavam à espera que fosse no final, outros palavrado. O Porto foi o que se antecipou. Foi a abordagem que podia assinar, falaram com os dirigentes do Estrela, deram autorização para falar comigo, simplesmente foi isso. Eu disse, claro, isto não nem pensar duas vezes, que era o campeão nacional. Era uma equipa que tinha jogadores, tinham vindo o Emerson, por aí adiante, lá Tapis, Stimoftes. Tinha essa aposta, simplesmente isso. Também querer mudar de ar, sair também, conhecer coisas diferentes também. Foi das primeiras coisas que eu fiz da minha vida, foi ter saído. Isto abriu a minha mentalidade de uma maneira que eu entendo a vida diferente. Agora, por facto de ter ido, eu digo sempre, é bom ir jogar para fora, nem que seja 1 ou 2 anos, para veres um bocadinho a dinâmica e valorizares um bocadinho que tens aqui dentro. Porque há muitos que saem daqui e vão para fora para dizer, aqui é que é bom. Depois voltam para aqui, aqui afinal é que é bom. Entende? Isto acho que isso falta um bocadinho essa honestidade intelectual, isto que é muito importante. Qual é que foi a sua reação quando a cadeira do Jorge Nuno Pinto da Costa girou? Pronto, eu vou ao Porto. Claro, tu ficas, eu vi logo, então, Cheinho só me disse, olha, queres ir queres ir? Isso, se pergunta-me. Foi simples ali, foi simples, acho que foi a conversação mais fácil que eu tive em termos de, já tinha de contrato, foi simples, foi uma coisa simples. Pronto, ele só disse, eu nunca me esqueço, só continua a trabalhar, faz aquilo até o fim, honras aquilo que tens do Estrela e continua a trabalhar. Se não acabas bem um campeonato, também não vais lá para cima. Simplesmente, se eu não fizesse um bom campeonato, as pessoas acham que eu ia para cima, para o Porto, eu tinha problema. Não, este já está aí, 3 jogos, às vezes basta 3 ou 4 jogos, que sais da órbita, percebes? Esta noção é diferente, este foco. E este foco existe porque antigamente nós falávamos com as pessoas. Falávamos com quem era direito e as pessoas davam-nos a opinião muito justa. E hoje em dia, muitos se perdem porque ouvem 5, 6 opiniões. O jogador hoje em dia tem muitos conselheiros. Sim, tem uma comissão de mentoragem. Isso para mim não é o mais correto. E eu sei casos de jogadores que estão a seguir caminhos diferentes porque estão a ouvir 3 ou 4. E 3 ou 4 têm ideias diferentes, depois tu não sabes onde é que vais. Tens de seguir um bocadinho, falar mais com os teus pais, que são o teu empresário, que há empresários muito bons. É isso que aparece o Jorge Mendes, mais ou menos. É o Veiga, o Jorge aparece... Não, o Jorge parece-me... Eu já estava com o seu Veiga, depois na altura, porque estás no Porto, começas a conhecer as pessoas, e o Jorge aparece antes, já conheci porque tinha o Decos, por aí adiante, alguns jogadores, foi quando eu vou para Saragoça, houve a possibilidade de... Pronto, foi aí, depois eu obviamente criei ali uma ligação com o Jorge, é um amigo, ainda tive pouco tempo com ele, é um amigo, foi uma coisa natural. Antigamente não havia empresários, havia o Veiga, o Barbosas, depois aparece o Jorge, aparece que é a primeira ligeira assim. O Teixeira também, que é o senhor Teixeira, que é espetacular, o Jorge Teixeira. Há uns, tem old school de empresários que muitos seguem até agora, eram também diferentes, eram bons, e agora também temos bons empresários. Atenção. E esse Porto que encontra, que é um Porto mítico, não é? Aquele final dos anos 90, início dos anos 2000. E que ainda dá mais mérito chegar a um Porto desses hegemónico, não é? Não é qualquer um. Leva consigo leva, entre aspas, acho que ainda deu uns conselhos para o Fernando Santos também arrumar ao norte.
como é que foi chegar a esse Porto da Luísio, que foi muito importante para si, secretário? Essa malta toda, como é que... Fala-nos um pouco desses tempos. Assim, no Porto, há aqui também uma história. Eu tenho uma história de primeira divisão antes de lá chegar, já conhecia, jogava contra. Claro que destacava-me também, estava no Estrela, destacava-me. Eles já tinham um conhecimento. Uma coisa é um objeto estranho chegar ali no mundo deles, não é? Pá, que é um mundo... Mas na Lisboeta também é uma coisa... Isto não... É igual. Não, isso Como a Anis dizia que ser de Lisboeta podia ser um... Não, eu pelo menos não sei, cada um tem a sua história, mas Claro, eu não... claro. Mas Mas o Maniche tem mais o Maniche pessoas veio do diferente, veio do Benfica, Vem do também Benfica, pronto, é diferente. veio do... Ele, por acaso, eu que digo para ele ficar com a minha camisola, é engraçado. Eu digo, Com 18. Fica com 18, vais ter sorte. E ele próprio sabe disso, eu digo, ficas com 18, vais ter sorte. Eu digo sempre que é o número... Eu digo sempre que é o número... ímpar e par, consoante. Se for 1, 8, metes, mas não é o 18 é par, não, pá, é ímpar, o quê? É o 8 mais 1, percebes? É 9, tudo é. Isto às vezes a mentalidade, às vezes, percebes? Às vezes consegues trabalhar com isso, mas pronto, agora falando mais nesta parte. Eu chego ali no Porto, uma equipa vencedora, uma equipa com jogadores impressionantes, Alviques, por aí adiante, o Deco aparece depois, o Luísio, que toda a gente sabe, Jorge Costa, o Bahia aparece depois, mas aparece depois, regressa para o Barcelona. Secretários, Fernando Mendes, aparece o Escadinha, Doriva, e uma equipa, Jardel, Capucho, Torlovic, Paulinho Santos, para uma equipa impressionante, Folhas e por aí adiante. E chegares lá, tinhas de te impor. Como te impor? Para treinando. Se eles treinavam a 150, tinhas de treinar a 170, não é hipótese. Depois, mas tive problemas na primeira fase, vou ser sincero. Problemas de pensamento, dentro do campo. Eles pensavam, eu digo sempre, é uma das características que uso. Também sou treinador e já treinei, de vez em quando também dou treinos. Quem não sabe, eu dou treinos específicos também aos jogadores, faço alguns, e estão a correr bem, faço treino, tudo que é da parte técnica, trabalhar postura e as coisas, graças a Deus as coisas estão a correr bem nesse aspecto. E aquilo que nós que sabemos agora que pensamos, tu fazias por fazer, não tinhas... E no Porto começam a entender um bocadinho o que é saber jogar de costas. Já tinha no Estrela, saber jogar 1, 2 toques. Por exemplo, eles tinham pensamento 1, eu tinha pensamento 2. Passo a explicar. O que é pensamento 2? Passa a recepção. E eles não, só a recepção. Eles só com a recepção conseguiam desmontar a jogada. Tu vens de uma realidade que supostamente trabalhas 2 toques. Jogas 2 toques, porque o nível é diferente, os jogadores é diferente, não dizer que sejam piores, mas aquilo estás a uns jogadores que estão high level, não é? São jogadores que só dão um toque. Tens de estar à espera que ele vai dar um toque. Não tens à espera que 2 toques. Dá, vai e tudo. Isto demorou a entender. E à medida que o Luísio e os outros comecei a ver, a aprimorar mais. Por exemplo, no meinho, no princípio, não era fácil. Ele era um toque, por exemplo. Jogam 2 toques. Jogam 2 toques. E ali no meinho era diferente. Jogava um toque, não tinhas hipótese. E isto foi essa diferença. Depois foi aprimorando. E, claro, passado um mês aí começo a jogar, porque eu, no princípio, faço um jogo. Aquele jogo Beira-Mar. A Beira-Mar as coisas não correm bem, para ser sincero. Podia ter sido emprestado, havia essa possibilidade de ser emprestado. Tive uma sorte na Supertaça de haver uma lesão de um colega e ser aposta. E vou logo diretamente ao 11. Desde aí comecei a jogar, foi com o Braga. E o Braga tinha uma bela equipa. Acho que era o Mr. Manuel que ajuda. Tinha uma bela equipa o Braga. Acabamos por ganhar, mas foram 2 jogos, acho que foi 2 jogos. Supertaça, sim. Muito difícil. Mas foi a sorte de uns. Azar de uns é a sorte de outros. Mas tive essa capacidade. Mas em entender um bocadinho o nível foi difícil. Porque é diferente. Quando eu digo jogar uma equipa pequena, não quer dizer pequena, ires para um grande é diferente. Tens um processo de adaptação. Há quem o faça agora, que é contrata jogadores, os jogadores vão em dezembro. Acho que o Sporting tem esse caso. Vão em dezembro para se habituarem um bocadinho também. É fabuloso, porque tu num mês, tu vens de um Estrela, de um Casapia, de um Carcavelos, num mês, tu podes não ter a sorte de o treinador dizer, essa aposta. Um mês é pouca para a época, é pouco. Há jogadores que se perderam porque aquele mês é pouco. Ou te conheces, ou és muito caro, ou és uma aposta que dão esta tempo. Não é fácil. Mas foram anos maravilhosos, uma aprendizagem. E como é que era essa? Fala-se muitas vezes da mística do Porto, dessa altura, em que é que se traduzia? Que exemplos ou histórias, ou o que quiser, para passar também lá para casa para as pessoas terem essa sensibilidade. Era a mística? A mística é correr mais que os outros, é dar mais que os outros.
Não há fórmula. Quando falam da mística, qual é a mística? Não. A mística é a entidade da equipa. É aquilo que se baseia em equipas. Por exemplo, há equipas que nós vamos tentar aqui falar. Pronto, eu sou um indivíduo que tive a sorte de jogar em Espanha, na Grécia e por diante. Eu conheço um bocadinho qual é a mística de Inglaterra. Não tive esse prazer, joguei contra. A mística, resumindo, tu vais para equipas, aqui dar resumindo, vais para equipas que jogam espanholas, equipas do Norte, estamos a falar de Burgos, equipas de Porto de Rijon, Atlético Bilbao, eles têm uma maneira, eles se dão uma maneira de estar, que é de guerreiros e isto é tudo, isso é. E o Porto, a mística é correr mais que os outros, é ter a exigência mais que os outros. É saber que, mesmo não jogando bem, tens que dar o litro. E esta é que é a mística. Agora, eu podia estar a chegar aqui e contar histórias que não é isso. A mística, se virem bem, se as pessoas do próprio clube, estamos a falar de pessoas da direção que jogaram, têm a mesma, praticamente a minha, o meu discurso, é isto. A mística é correr mais, é saltar mais, é correr mais. Sim, mas também, tal como no Estrela, também são sabidos e bem Sim. os convívios, os almoços que se faziam, a história das também. chamuças quando ganhavam. Também, portanto, essas coisas todas também... Sim. Não, isso existe. O Porto, nós tínhamos, assim, o Porto era uma equipa que éramos todos amigos, até agora ainda falo com todos, alguns, os postos que estão fora. O almoço tínhamos, tomar pequeno almoço sempre juntos, ir a seguir a comer juntos, depois do dia de folga, ir junto com as famílias. Nós tínhamos uma coisa no Porto que era notável. Acabavas de jogar, ganhavas, eram 7 ou 8 casais e íamos todos jantar, não é? Falar sobre aquilo, podemos melhorar isso. Disseste-me aquilo no jogo, mas é diferente. Isso acho que criou, e isso é uma ligação que o Porto ainda tem. E a própria cidade também se o diz. Atenção, que tu perdes um jogo no Porto ou um empate, estás tramado. Entre aspas. A exigência... Tu vais à rua, uma esquina, tem um portista, vai ali uma exigência, isto... Comigo foram sempre impecáveis, nunca tive uma falta de má educação. Só diziam, é para dar mais um bocadinho, isto é para correr mais, Percebes? Era só isto. E isto é um bocadinho esta. E quando ganhas, as coisas são muito mais fáceis. Eu acho que isto o próprio Porto tem, mas há clubes que tens o Vitória de Guimarães, o Braga, está a ter essa é criar uma entidade, criar algo, e o Porto também isto é essa. E ter jogadores também que gostam muito do clube. Eu tive a sorte, isto é a casa. Há muitos esportistas, não é? Tem, atenção. Dentro do próprio plantel. E o mais engraçado também é jogadores que jogaram sul-americanos, não interessa, ingleses, não interessa, depois de jogarem, acabam as carreiras, que é a parte que é mais difícil do obviamente de um atleta, onde acabas, onde eu vou morar, onde eu vou começar a minha vida após de profissional de futebol. E muitos estão a viver no Porto. Maxi Pereira, recentemente. E tens outros. E tu vais ao Porto, tu vês jogadores que moram lá, percebes? O Eltons e por aí adiante. Isto mostra o Brahim, acho que tem lá casa e por aí adiante e todos. Aqui também em baixo também há muitos que estão a fazer isto. Isto, por exemplo, em Braga é impressionante. O Braga tem 7 ou 8 jogadores que jogaram lá que estão lá a residir em Braga. Isto depois cria-se a mística. Eu acho que é isso que falta um bocadinho. Agora, dizer se é melhor ou pior, há uma coisa diferente. É um clube diferente, porque foi que joguei em todos, mas é essa garra, essa procura de ganhar, essa procura de nunca desistir, eu acho que isso simboliza um bocadinho que é o Porto. E havia assim uma praxe ao início para os novos jogadores? Agora não sei se existe, não sei se já... Havia. A praxe era era numa... Fazia-se... Tinha um hall de entrada era um quadrado com os sofás a fazer o quadrado, todos sentados antes do treino, e havia sempre um lugar vago. Do morto. Exatamente. Eu não gosto de utilizar essa palavra, mas pronto. O lugar, havia aquele lugar. E começávamos a pedir palmas, alguém vinha lá de cima com uma caixa de porcarias, era Paulinho, secretário, começávamos todos lá, e ele assim, mas chegava o indivíduo, porque alguém atrasava lá dentro, o que é passa? Eu gostava dos sul-americanos, o que é passa, tio? Aí temos aqui Veludo, o que é passa? Não, vem aqui, que isto ali faz anos, tudo bem. Ele sentava-se ali. Quando mandavam um balde de saco frio, a tua reação ficava... Te mato! Havia um cajoneiro, te mato, hijo de... Depois aquilo criava um ambiente, no pessoal do treino só se ria, aquilo era engraçado. Depois quando alguém fazia anos tinha que pagar, as chamuças, eram por aí adiante, mas era um espírito impressionante. E como é que era a relação de Pinto da Costa com o plantel, ao longo da época? Tranquilo, é maravilhoso. Exigência, quando
O Presidente não precisava de lá ir ao balneário. Não precisava. Bastava uma atitude... Estamos a falar de uma atitude fora do campo, ou de falta de compromisso, ou que sejas mal educado. Eu acho que a educação, acima de tudo, sejas mal profissional. Eu posso me dar o luxo de dizer que eu nunca fui castigado numa equipa. Não me lembro de ter levado ser castigado, ou multas, ou de processos disciplinares. Eu não me lembro. Na minha carreira toda eu nunca tive isso. E essa premissa é uma das coisas que mais me orgulha, não é? E isto, o compromisso da responsabilidade, de respeitares, isso tudo. Saísse, obviamente, nem todos são santinhos, saísses, claro que era chamada a atenção. A única vez que eu me lembro, que eu tenho hoje em dia, como aqui, como se fosse hoje, foi um jogo, não sei precisar, nós estávamos a perder o jogo, acho que foi com o Marítimo, algo que ele estava a correr muito mal. Um jogo fraco, todos nós. O Presidente entra no site do balneário, porque o escritório do Mister vinha do escritório, havia uma porta que nós entrávamos sempre, mas o do Mister tinha um escritório que fazia ligação ao balneário. O Mister nunca lá ia ao balneário, nunca. Balneário, treinadores, jogadores. Nunca ouvi lá, só do dia das palestras, nunca ouvi lá. É uma das coisas também, respeitar o espaço, estamos à vontade e tranquilo. E aquele dia veio o Presidente. O Presidente vai dar uma voltinha, olha para todos, não diz nada, vai-se embora. A segunda parte até voávamos. Mas as coisas não estavam a correr bem, não era para isso, não estávamos. Voávamos porquê? Só o facto de ele ter entrado e sentir-me, metemos na cabeça que, precisávamos de reagir e fazemos um jogo, acabamos de dar volta, fazemos 3 ou 4 golos no intervalo, só esta reação, ele nunca disse, olha, tem que ganhar isto, não, pelo menos nunca, pelo menos no meu tempo nunca ouvi, tranquilo, mas claro que é um símbolo, não é? Estamos a falar de uma pessoa que é um símbolo de um clube, que é aquilo que ele representa e as conquistas e aquilo que ele é no futebol mundial. E só para terminar essa doutora, que também é uma pessoa muito conhecida pela liderança, o Jorge Costa, como é que era nessa altura? O bicho, mano. O Jorge é o Jorge é um indivíduo muito bom, objetivo. O Jorge quando te chama a atenção, quer falar contigo, é pragmático, é inteligente, acima de tudo, tem uma média intelectual muito acima. É muito culto, é um indivíduo culto, considero muito culto. Não quer dizer que os outros não sejam, mas ele é muito culto, tem parâmetros muito, de conhecimento e tudo, e é líder. Foi um indivíduo que cresceu ali no clube. Estamos a falar do Jorge, posso meter o Domingos, o Rui Barros, o Vítor Bahia, estamos a falar dessa geração do Porto, secretário e tudo, eles eram líderes. E o Jorge, que privava mais, porque era meu vizinho, muitas das vezes ia com ele, no treino, privei muito com ele, com o Domingos também, com o Rui e com o Aloísio. O Jorge já tinha uma postura de líder, era uma pessoa que era muito uma pessoa, um palhaço, dentro do campo, transfigura-se, num bom sentido, fora, palhaço, adora rir, nunca vi, O Jorge às vezes ri sozinho, Eu às vezes estávamos no treino, havia alguma coisa, alguém que dizia qualquer coisa, ele olhava para mim, e eu achava piada, eu começava assim, e ele olhava, eu entendia, as piadas eram um bocadinho, por exemplo, eu sou muito Monty Python, tipo aquele humor britânico aqui, percebes? Não é inteligente, há coisas que, eu rimo com isso, há coisas, por exemplo, havia umas tiradas de alguém, ou de um treinador, ou qualquer coisa, e aquilo eu achava, eu começava assim, eu ri muito assim, sabe? E ele estava ali, começa também. Uma vez até o Mr. Fernando disse, até foi qualquer coisa, mas não foi dele, estávamos a falar qualquer coisa, porque lembramos-nos da explicação que ele estava a dar, lembramos de alguma coisa que tinha que passado eu e ele, eu começo quase a rir. Estás a rir de quê, Não, mames, desculpa, daí isso, nunca me esqueço. E o Jorge é um líder, foi um indivíduo que vive muito o clube, adora, é do Porto, um jogador impressionante, ganha tudo, é dos melhores para mim, está na minha equipa, se fizermos, não gosto de fazer o 11 da minha vida, seria injusto, mas o Jorge está incluído nisto, pelo aquilo que ele é, e agora neste momento, está a ter um êxito na atual equipa, e o Jorge, eu acho que não irá ficar só aqui. O Jorge tem potencial para muita coisa. Acha que pode ser treinador do Porto no futuro? Eu acho que o Jorge pode ser treinador de qualquer equipa do mundo. Eu digo sempre. É líder, pode ser... Sempre fez bons trabalhos nos clubes. Fez, começou no Braga. Atenção, o Jorge começa por cima. E às vezes aprendizagem, e nós, quando deixamos de jogar, pensamos que somos os melhores. Não, é uma fase de aprendizagem. Todo jogador não quer dizer que seja o seu nome de treinador. E eu digo isso.
Há uma aprendizagem, começas a ver o jogo de outra maneira, começas a não pensar noutras coisas e tudo. Eu acho que ele tem esse perfil, sinceramente, eu acho que ele tem esse perfil e está a fazer o seu caminho. E o Jardel? Para mim, o melhor avançado de sempre, passava a Liga Portuguesa. O Jardel era máquina. O Jardel era máquina. O Jardel é máquina. Eu acho até engraçado. O Tosé Marreco, que foi treinador do Tondela, foi meu jogador no Naval e no Tondela. Ele eu entendo um bocadinho também as palavras dele, a dizer que do Jóqueres nunca vi um avançado, supostamente como ele. Em termos de, pode dizer, mobilidade. Eu entendo, porque o Tosé Marreco é um indivíduo que vai ser um grande treinador, e vai ser melhor. Foi avançado e tem essa. Pronto, vamos a falar da comparação, da maneira que ele diz ao Falcão, mas há uns e há outros. Que ele até disse, então o Jóqueres não quer tirar, que é mesmo muito bom, naquilo que ele faz, muito bom. Mas o Jardel era Jardel. Um jogador que faz 45 golos por época. Um jogador que faz golos a Real Madrid e Barcelona. Vai a Bayern Munique, faz golo. Faz golo, entra, na segunda parte faz 7 golos a uma equipa, Juventude Évora. Um deles de letra. Chegas a um ponto que estás a jogar e estás a ver que aquilo está difícil. E obviamente trabalhar, metes lá, resolve. Mas ele trabalhava bem, mas eu também tinha uma grande equipa também atrás. Tens o Falcão, o Jardel é diferente, mas o Jardel tinha tanta confiança nele, tanta confiança em tudo que ele produzia, o carisma, pois aquilo estava tão bem, impressionante. Nunca vi ninguém como ele, assim, já apanhei muitos, mas como o Jardel, está a fazer golos de todas as maneiras. E de cabeça tinha tanta e com os pés. Depois diziam que tecnicamente, agora, o que é técnica? Técnica é fintar toda a gente. Técnica é recepção, passe. E ele nisto era melhor, recepção, passo, jogar espaços curtos, trabalhar o segundo homem da linha defensiva. Eu digo sempre, o segundo homem é sempre o central, que está mais afastado do cruzamento. Ter isso eu digo sempre, aprendi muito com ele, fazer movimento de ruptura. Isto era ele, e ele treinava, assim, era impressionante. O Jardel chegava ao fim do treino, dava-lhe cada marrada de cabeça, tu com os pés nem tinhas a capacidade, era bum, com o olho aberto sempre. Eu acho que é um fenómeno, e custa muito, eu já disse isso, custa muito não ver ele numa equipa técnica. Eu acho que ele ia acrescentar muito mais no alto, mais coisas, mas é impressionante, atenção, o Jardel, o Domingos era fabuloso, eu apanho o Domingos já numa fase, o Domingos é perfume, o Domingos chamam-lhe o perfume já, pé esquerdo, pé direito, ele como treinador, eu fui adjunto dele no Vitória de Setúbal. Treino de finalização, quando ele ia, a brincadeira. A mostrar eles. Era impressionante. O Domingos, vocês viram, o Domingos é dos melhores que existe. Ela vinha, era pé esquerdo, pé direito, refinado para cima. Temos, mas o Jardel, estamos a falar no componente Jardel. Podemos falar no Leal, sendo também um jogador que me chamou muita atenção. O Riáguas do Benfica, fui colega do Riáguas, também era fabuloso. O Rui era fabuloso. Havia um no Braga que era muito bom, Carol Glan. No Braga, Carol Glan, o Pistoleiro Silva também. Havia esse tipo de jogadores, mas o Jardel era, sem dúvida, que era acima da média. Como ele, de cabeça, não há nenhum. Se alguém tiver aí que me diga, quero ver. Cristiano Ronaldo, talvez, agora, não é? Tantos anos, não, de cabeça não. O Ronaldo é de cabeça, não. Mas de cabeça. Sim, faz gol, mas de cabeça. Sim, estamos a falar de golos e a buscar é diferente. Posicionamento. Ele fora da área, quando ela vinha por cima, fora da área, quando ela vinha, está fora da área, para ele aquilo já era um remate fora da área. Porque a maneira como ele punha, já a colocação, ele fazia só dava-lhe só o pescoço. Só fazia assim. Tu já era aquele difícil. Aquilo era técnica, e a técnica, ele fez gol em todo lado. No Brasil, até agora faz, vai aqueles programas, bolos de cabeça e tudo. Coisas que tu metes com a mão, não consegues meter, ele mete com a cabeça, bem impressionante. E depois segue-se a experiência em Espanha, em Zaragoza, onde se cruza com o Escardinha. Escardinha, meu querido amigo Escardinha. Como é que foi jogar essa Liga Espanhola, essa fase? Perdemos a Supertaça. Espanha, eu fui para um clube que é um clube não muito fácil, um clube não muito fácil, um clube muito bom, Saragossa, com muitos sócios ferrenhos. Saragossa, estamos a falar em termos de mapa, situar em mapa no Portugal, um bocadinho Vitória de Guimarães. Estamos a falar que é um bocadinho, os adeptos são muitos do clube, é um clube que vem de histórias, ganhou as competições europeias uma vez, Taça UEFA, ganhou a Taça de Espanha com os jogadores, e na altura tinha bons jogadores. O Escardinha foi bom, mas naquele ano houve muita mudança de treinadores.
treinador era basco, depois havia aqui um problema, depois era outro. Também Vinham... parte do braço, não é? Sim, não, isto é da minha melhor face. Eu acho que eu estava a voar, sinceramente. Fomos jogar com o Mallorca, ganhámos 1-0, eu marcar o Eto'o. Tinha o pé todo inchado, o pé todo inchado, e eu tinha entorse. Ligaram-me o pé, Voltaren, para inchar. No meu aquecimento doía-me, eu disse, não dá. Na altura eu jogava assim, pronto, eu tinha esse sacrifício todo de jogar. Voltaren, e aquilo começou a aquecer. Eu no próprio intervalo não parei. Meti os ténis, ainda parei para não oferecer, estava ali ganhámos 1-0 e estou tão bem ali a voar até a revista, tão bem. Já se falava em outras equipas, já se falava. Jogo da Taça de Portugal, fomos jogar Taça do Rei, fomos jogar uma equipa do norte de Espanha, para lados de Burgos, o campo pesado, e o Tocho Roxo meteu-me a 10 minutos do fim, estamos a ganhar, pronto, para dar o ritmo. Eu meto a mãozinha, vem dá-me um pontapé, senti isto logo mesmo. Foi logo todo mesmo. Senti mesmo, eu disse, já fui. Agarraram-me, tive 2 meses, 1 mês ou 2 meses para... que estava a voar. Depois, quando eu regressei, já era difícil, obviamente, o ritmo, tudo, estava a jogar, titularíssimo, a jogar, as coisas a correm bem, fazer grandes jogos e fazer, pronto. Às vezes acontece, são coisas que acontecem, mas, mas o Espanha adorei. Isa Madrid, Isa Barcelona, São Mamés. O Real Madrid não foi? Numa das voltas ganharam ao Real Madrid, não é? Ganhamos, na primeira mão da Supertaça, ganhamos 1-0, 2-1, e eles lá perdemos 3-0, 3-1, com o gol do Hierro fez 3 golos. E esse jogo, vocês já viram, que vocês obviamente são da... vocês já viram num podcast alguém, um árbitro a falar do Del Bosque, a falar do árbitro, um árbitro a contar um bocadinho da história, que jogou com uma supertaça, jogadores que... o Raul faz um gol que anula, mas o Del Bosque diz, isto faz parte do processo, tu também és o treinador, também podes errar, e este jogo, por acaso, estou aí nessa imagem, vê-se a minha cabecinha, estou neste jogo, e erros, Zidane, ganhamos 1-0 em casa, o Figo, era o Luís até estava lá, jogares contra o Guardiolas, com o Puyol, eu estou nos primeiros jogos do Puyol, quando começa a surgir como jogadores, e vês esses jogadores a crescer, Joaquim e por aí adiante, Liga dos Campeões, como eu digo sempre, a viagem é muito bonita, a minha carreira tem sido uma viagem muito bonita. E depois segue-se a Grécia. Segue-se a Grécia. E a minha pergunta, primeiro em relação à Grécia, joga na Grécia numa época curiosa, que é um pouco antes de serem campeões europeus, jogam inclusive com vários, Nicopolidis, Kiriakos, Seitaridis, Bassinas, Karagunis, Fissas, alguns deles curiosamente para vir para Portugal. Portanto, como é que foi chegar à Grécia e, portanto, lidar com esta geração grega que veio ser uma grande revelação? Nicopolidis era um guarda-redes. O futebol grego, portanto, ia ganhar uma dimensão que até antes... Que não tinha. É assim, mas aqui tem uma mão de um treinador, que é o Fernando Santos. Da maneira como se treinava, a hora que se treinava e os dias que se treinava. E aquilo foi, resumindo, eu chego lá, eles treinavam à tarde. Fernando Santos, vou para lá, com treino de manhã. E o Grego é um jogador muito técnico, mas era um jogador que questionava muito. O Grego é um jogador que questiona muito, são artistas, questionam muito. São refilões. São refilões um bocadinho. E isto houve esse comportamento. Foi Fernando Santos, depois foi o Otto Reagan, foi treinadores rígidos. E eles começam a acreditar, porque o Panathinaikos, Olympiacos, na Liga dos Campeões, Taça UEFA, sempre lá em cima, mas há aqui uma mescla um bocadinho que é podemos serem pragmáticos no próprio jogo, trabalhar mais a termos táticos, saber defender melhor, e aí surge. E eu não estava à espera, sinceramente, esta equipa tinha quase 7 ou 8 jogadores da minha equipa. Não estava à espera que eles fossem... Mas depois do primeiro jogo que eu vi deles, eu achei que devagarinho iam lá, porque eles estavam a defender como nunca vi. E a equipa era boa, pois tinha jogadores que era o Caristez acima, defendia bem. Acabam por ganhar, infelizmente para nós, mas eles acabam. Mas acho que o futebol grego, naquela altura, depois teve 4 ou 5 anos muito bons. Nesta fase está uma fase de reconstrução. Porquê? Porque o futebol grego aposta muitos jogadores estrangeiros. Sim, às vezes até fim de carreira. Sim. Muitos estrangeiros. E os miúdos que são craques, não aparecem muito. Tens um que neste momento, que é um grande craque, que teve a Portugal para ter uma oportunidade, que é o Pelcas. Foi um jogador no Vitória de Setúbal. Isto era algo que era impensável no passado. Apostam mais no seu produto, mas foi... Eu tive com a seleção grega, no Algarve,
praticamente a jantar com eles todos. No bar do Figo, vai lá. Vai lá. E inclusive no seu ano são eliminados pelo Porto na Taça UEFA nos quartos de final. Eu não jogo neste jogo, estou nas Antas, está no banco. E foi o Olisa Debe faz o gol, ganhamos 1-0 e perdemos 2-0, gol do Derlei. E neste jogo, por acaso, como ganhamos lá nas Antas, o Mourinho mandou-me chamar. Chamou-me e disse: vai dizer ao Macariani que isto não acabou. Eu não devia ter dito ao Macariani nada. Nem devia ter ido lá. Eles, eles falam assim, bem. Foram lá o Derlei. O Vítor faz uma grande defesa. O Liberópolis o Vítor faz uma grande defesa. Daí, claro, eles em contra-ataque acabam por ganhar, justamente, mas eu acredito se o vencedor daquele jogo seria o vencedor da taça da UEFA. Já percebeu o ponto. E depois aqui na fase decidida da época, portanto, tem aquela ruptura muscular. No último jogo. E depois há aquele jogo com o Olympiacos, que perdem 3-0, e depois há uma história nessa semana que andou ali ao pé coxinha a fugir dos adeptos, não sei se foi. Não, é assim, nós porque... invasão, não foi? Invasão, mas foi invasão, sim, que eles entraram no centro de estágio. Nós acabámos por perder o jogo, tínhamos só perder 2-0, mas ia jogar ao Pireus. E aquele jogo, foi um jogo, eu acabo por ir, num jogo, tem ruptura, mas foi um jogo, vou dizer uma coisa, a pressão inserida naquilo foi demais. E eles acabam por ser um jogo, acho que era o Giovanni, jogava o Rivaldo nesta equipa, e eu neste faço a coreografia, a ruptura. Nós perdemos o jogo, nós éramos a melhor equipa, E no último, antes de irmos de férias, não sei o que é que deu, de repente começam a vir, e sem exagero, eu continuo a dizer, eram 300, 400 pessoas, centro de estágio, tudo fechado, os muros, eles a saltarem todos a vir, nós a fugir. Partiram os carros todos, alguns. Eu tive a sorte, o carro que tinham-me dado era o carro mais humilde de todos. E ninguém disse, isto deve ser o carro do Dino, da roupeira, tal, eu vi o desespero do pessoal. O Caragunis, assim não, assim pronto, foi. O Caragunis acaba por ir para o Inter, mas assim, se falarmos em adeptos, os gregos no apoiar nas coisas difíceis, menos difíceis, não são complicados, mas são adeptos fabulosos. E se fores ver um jogo de basquete, exato, aquele ambiente dentro de um pavilhão. Nunca vi, nem NBA tem aquilo viver aquilo é. Aquilo vai tudo abaixo, aquilo é demais. Demais. Dentro de um pavilhão ainda criar aquele ambiente. E no estádio já são o que são. Agora lá. Da altura já chegava o Pat Ewing, acho que no Panathinaikos, nunca mais me esqueço. Era impressionante. O que é aquilo? Tu vais ver, por exemplo, um Olympiacos, um Fenerbahçe, Panathinaikos, aquilo é demais. Foi das minhas experiências que eu tive, foi o basquete. Nunca mais. Ainda tenho aqui na América, parece que é um vulcãozinho, espetacular. País fabuloso. E depois há o regresso a Portugal, Marítimo Nacional, são 4 anos maravilhosos. Eu acho que aí são situações da minha vida, quando falamos de mudança de tudo, muito é aí, tem a ver aí, porque morre a minha mãe. Eu saí de Panathinaikos porque a minha mãe tinha falecido. E na altura tinha o Regina, eu tive vários faço uma boa época, tinha o Dinesa, tinha vários clubes. E é nessas alturas que às vezes precisas, pessoal ao teu lado mas morre a tua mãe, então não tens como fugir isto, porque o mundo tu diz assim, isto é que é muito importante. Depois acaba, graças a Deus, com a ajuda, acaba por ultrapassar esta fase. E na altura, quando vou para Madeira, precisavam de um sítio, eu tinha outros clubes, um sítio que, foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida, foi ter ido a Madeira. Aqueles 4 anos, Marítimo e Nacional, foram 4 anos maravilhosos, são 2 equipas que ainda agradeço. Quando dizem qual tu és, eu sou dos 2, não consigo dizer qual. Joga na Europa no dos 2, conseguimos grandes épocas, consigo estar em potenciar muitos jogadores que neste momento foram grandes jogadores. Estamos a falar dos Danis, dos Pepes, do Luís Filipe, que tem uma nova vida, o Tonel, o Valdo, e os da Alain. Foram muitos que eu ajudei e eu tive a sorte em todas as equipas que eu fui. O Miguelito, estava no Miguelito no Nacional, todas as equipas que eu fui, também, exatamente, saíram jogadores para os grandes. Benagli, percebes? E aí foram 4, se disserem, qual foi o sítio onde acalmei, onde comecei a ver as coisas de outra maneira, foi Madeira. 4 anos maravilhosos, uma ilha fantástica, pessoas boas, equipas que lutavam para a Europa. Sinto pena, obviamente, que ver as 2 equipas na segunda liga, mas pronto, é a vida. Mas foram 4 anos, 2 clubes maravilhosos, muito bons. Já ouvi dizer que não trocava esses 4 anos por nem Reais Madrid, nem AC Milan. Não trocava.
Eu acho que no fundo... Pela estabilidade que lhe deu. A estabilidade é assim, porque há coisas que tu aprendes assim. Nós, na vida, temos que passar algumas coisas. Pô. E quando dizem... eu tenho amigos meus que dizem tenho pena não ter jogado no Real Madrid. Se estás a brincar, tu jogaste neste grande clube, não tens pena, mas que o Real Madrid é o sinónimo de tudo. Acho que o sinónimo... Já tens jogado na primeira divisão. Tens conhecido gente. E tens feito... Há uns que são para este, outros que são para o outro. E eu não trocava aqueles 4 anos, porque aqueles 4 anos foram onde comecei a ver. Conheci pessoas que são amigas para a minha vida, que é o Alan, que é dos meus amigos. O Pepe também é um grande amigo meu que eu tenho. Tenho o Bruno, que jogava muito no meio campo, que é fabuloso. O Enio, no Natal, no Ano Novo, telefone-me um jogador que foi meu jogador. O Léo Lima, o Léo Lima. Quando tens colegas teus que jogaram contigo, estão no Brasil, quilómetros, conseguem o teu número para te desejar bom Natal e tal, tu dizes assim, valeu a pena tu teres feito parte da vida. E esses 4 anos foram 4 anos para mim, foram fabulosos. Porque, mores da tua mãe, começas a ter a tua vida, vale a pena, isto está assim. E quando tu dizes, quando nós falamos da doença mental e tudo, eu tive a sorte de ter pessoas que me ajudaram naquele momento. Se eu não tivesse ido para a Madeira, em termos mentais, a minha cabeça, eu não sei se somente podia entrar numa espiral de depressão. Não o tive. Tive mais, acho que mais na parte final da minha carreira, naquele primeiro mês quando deixei de jogar, depois tive que logo dar a volta. E e o grande problema são estes, tu deixares de jogar, saber os sítios, tu tens que ter sorte a ter dos sítios onde vais jogar, atenção. Sim, porque depois ir para fora do país, se calhar não ia encontrar a família, nem o conforto que encontrou no... Nem o clube, aquela ilha, tudo que envolvia, deu-me, o próprio clima, tudo que envolvia, morava perto dos centros de estágio, tinha pessoas, tudo. Nada acontece por acaso. Eu digo sempre, nada acontece por acaso. Na vida nada acontece por acaso. E as coisas acontecem porque têm que acontecer. E esta situação é importantíssima. Quando nós falamos na doença mental, eu acho que nós temos que estar... Às vezes é importantíssimo. Temos que estar em alerta em tudo. E eu tive uma fase, não dizer que foi depressão, não é nada, mas tive uma fase que tive quase a lá ir, percebes? E ter ido à Madeira e ter conhecido pessoas. Percebes? Conheço pessoas que me ajudaram um bocadinho. Não deixar, percebes? Isto foi importante. É por isso que eu digo, não mudaria, nem mudo. Está aqui, aqueles 4 anos, e aqueles 4 anos em termos de futebol foram anos maravilhosos. Foi onde eu comecei a ver o jogo de outra maneira. Aí tenho que agradecer a um treinador que eu gosto muito. O Mariano Barreto foi muito importante. O Mariano Barreto, que eu digo ao prof, quando eu falo, não falo muito nele, mas ele sabe a estima. E ele é que me fez mudar um bocadinho, que é a minha maneira de pensar o futebol agora, como ser treinador, como trabalhar os aspectos que tu pensas que... Porque o jogador segura-se muito, sou bom nisto. Não, tens de trabalhar aquilo que és bom, tens que potenciar um bocadinho. E o Moreno Barreto, deu-me outra vida, e obviamente, está aqui, e o que ajuda também foi importantíssimo, todos foram importantes. O Manuel Machado, maravilha. Carlos Brito, nunca mais me esqueço disso. 4 anos maravilhosos. Temos que acelerar mesmo, que senão o Cheinho vai ter programa, são 8h05, portanto temos mesmo que acelerar. Temos mais 10 minutos. É isso. Ainda há 2 rubricas para fazer. É isso, é só aqui acabar com a ida ao Chipre, que não deixa de ser interessante, e encontrar ali um vasto contingente, quer de língua portuguesa, mas também de jogadores que passaram na Liga Portuguesa, Elpidio Silva, Hernani, Rui Loures, Mário Carlos, Nandinho, Cleiton. Portanto, o que é que para já, eu tenho 2, portanto, e vou sintetizar. A primeira, o que é que motivava os jogadores a virem, portanto, a irem para o Chipre, não é? Porque é um país, portanto, mais secundário, portanto, em termos futebolísticos. E depois, eu sei que tem uma história muito interessante sobre o seu carro no Chipre. Não chego, quero-se bem. Graças ao presidente. Não quero-se bem, é assim, simplesmente. Eu vou para o Chipre, tinha 34 anos. Praticamente, porque devido ao dinheiro, aquilo que ofereciam, porque estava a emergir, e o futebol português não ter oportunidade, porque havia treinadores que estavam com medo que eu fosse para os plantéis, ou por mim, não sei. Foi aquilo, não houve... houve 2 treinadores, o único que ainda tentou-me puxar com 34 anos, foi o Manuel Machado, na altura na Académica, mas tinha que ser um jogador que era no Dói, para ir, devido à situação. Foi um bocadinho nisto, porque agora é diferente, havia este estigma, é diferente, foi ir, mas depois fui atrás do dinheiro e de ter que conhecer outro sítio. Como também sabia, gregos, também eles falam os cipriatas falam grego, a ilha, conhecia um bocadinho da história, gosto tudo que é de história. Eu disse, Mónica, porquê que não vamos para lá? Disse, vamos, já, embora. Fui lá. Maravilhoso. Maravilhoso, cheguei lá, estou habituado a uma realidade, para já chego lá, cada um treinava com o seu equipamento.
Jogadores a treinar de Milão, outro de Real Madrid. Pá, foi cheio, disse, calma, isto não é. Assim, mas pagam bem. Pagam bem, casa, uma casa impressionante, deram-me o carro. O carro era dos anos 60. Um Datsun todo partido, nunca me esqueço, a pega. Ainda aquilo guia-se com os ingleses, é a moda inglesa, não é? Guiar, e há um dia que estou numa bomba de gasolina, tranquilo. Dá-me o carro e aparece o Ketsbaia, que tinha sido o treinador. O Ketsbaia agora era treinador da seleção de Chipre, que foi do Newcastle, um jogador impressionante, um treinador, uma referência georgiana, uma referência no Chipre. Ele via-me, conhecia-me, sabia quem era, tal. O que é isto? Disse, foi o carro que me deram. O carro todo a dizer, é um carro, o carro era bem podre, mas era um carro. Eu disse, aqui ninguém me conhece, eu sei para o Chipre, o que é lá quer saber? Nem isso. Quer lá saber, peguei no carro, aquilo é metias gasolina, ele disse, não, um jogador, porque ele disse mesmo, um jogador que vem para aqui, o Alqui tinha acabado de subir, não tem estádio próprio, estádio alugado, centro de estágio, nós treinávamos num centro de estágio que havia 4 campos, a Nartócia treinava naquele campo, o Alqui treinava no outro, o Salamina treinava no outro, aquilo era, sabia, se jogássemos a semana, aquilo sabíamos um dos outros. Fazer ali um torneio. Aquilo era, e ele disse, não. E o Ketsbaia telefona para o meu treinador, que tinha sido o adjunto no ano anterior dele. Cassiano, mas malaca, mas que é isso? Esse jogador com aquele carro, não sabia então, fizeram-se de... Passaram no dia seguinte, tinha um carrinho de 0 km. Maravilhoso, automático. Eu cheguei lá. E depois havia os jogadores... havia jogadores que passavam ao lado do Ketsbaia para ver se o Ketsbaia dizia alguma coisa. Foram um ano muito bom. A exigência muito bom. Mas treinávamos campo ali. Pronto, e depois apareceu... Pronto, e gostei, havia possibilidade de ser treinador-jogador. Não se deu, não se conseguiu, não assinamos, nem nada. E depois foi para o Irão. Estive no Irão pouco tempo, 4 meses, maravilhosos. Conheci melhor a cidade do que jogar. Pronto, deixou cheiro a barba nessa altura. Cheiro a barba. Depois já tenho barba, mas com a barba, cabelo e tudo. Eu só ouvia Antena 1, Sabes o que é? Porque aquilo não tem internet, não havia a VPN, não havia isso tudo. A televisão, e estavas num quarto, com um colega, não te faltava nada, mas acabavas o jogo, o treino, não tinhas nada, ou lias, foi aí que eu comecei, gosto de ler, comecei a ler mais, comecei a debruçar mais sobre alguns livros, alguns assuntos, comecei a escrever memórias, quando dizem comecei a escrever memórias, e tenho, eu ponho tudo, frases, eu ponho tudo nas canetas, num papel, comecei a escrever memórias, coisas estúpidas, não interessa, porque estava num mundo que era um mundo fechado. Eu só via Antena 1, era Antena 1 ou TSF, nunca mais me esqueço, era um programa, havia mesmo, dormir, já estava, porque, olha, eu estava na terra do Taremi, mas foi agradável, conheci pessoas boas, muitas delas, há um que é, quem me levou a Lisesa, que é o empresário do Taremi, de muitos que estão aí, que é um meu grande amigo, agora ele vive no Canadá, conheci-o ali, um jogador também de lá, também que temos uma cumplicidade, foi incrível, foi muito bom. O país foi fabuloso. Pronto, e então vamos passar agora às nossas últimas rúbricas. Vamos passar primeiro então à lotaria do penalti. Lotaria do penalti. Vamos então à lotaria do penalti. Antes de mais agradecer à Lico 35 por patrocinar esta rúbrica. É bom, já experimentei, é uma maravilha. Top, aprovado pelo cheinho, não é? É bom senhor. Pronto, e preparámos aqui um joguinho aqui adaptado aqui ao cheinho, ao seu gosto musical. Vamos lá então. Ok, e então em que é que vai consistir este jogo? Sim, já está a haver música neste episódio. Exato, também temos aqui música. É bom. Eu escolhi aqui alguns títulos de músicas e acredito que. E eu tenho que dizer o grupo? Não. Vai ter que dizer um jogador que lhe faz lembrar, pelas suas características, o título desta música. Isto é bonito, Por acaso é engraçado, vou fazer um take. Que eu faço os takes no Insta, não sei se já viram? Vou fazer isto na música. Vamos lá então. Vou começar aqui, por exemplo, por Rocket, Def Leppard. Portanto, quem é que era aquele jogador que tinha assim um pontapé canhão? A seguir ao cheinho, claro. Um que eu me lembro, Rocket, o Barroso. Portanto, até saías da barreira. Barroso, o pecanhão, hein? É o Rocket, então, para Barroso. Também Def Leppard, Animal. Portanto, aquele jogador que é um animal no bolso da palavra em campo. Podemos dizer o Bicho. O Bicho e o Paulinho Santos. Mas o Bicho é mesmo...
Tá. Já os Costa. Era ontem na vida, anymore. É isso. Perfeito. Born to Run. Portanto, Born to Run, Born to Run era, Born to Run, pode já ver. Foi um jogador muito rápido. Há um que quando já estava, era o Dralovic era rápido, mas eu vou meter o Alain. O Alain, a moto. Alain, mano, aquilo era só... O Alain corria muito rápido. Smells like Teen Spirit, ou seja, aquele jogador que tinha o bom rebelde, aquele espírito adolescente, pá. Sim, apanhaste... Criança grande. Não, grande. Vou dar um que merece, que era criança grande, jogador impressionante também, muito... Criança grande é o Jardel. Vamos ao Jardel, que no fundo também era, também era, no bom sentido. Portanto, Until the End of the World, YouTube, tanto aquele jogador o seu companheiro, tanto em campo e que o levou para a vida. Não sei que é difícil dar... Eu vou escolher o Jordão. Esteve comigo no Estrela até agora. Okay. Até agora, podemos dizer, foi aquele que é ele e o Calado, mas o Jordão, vou escolher o Jordão. Acho que é aquele que ainda... Ok. Killer dos Kids, portanto, ele o Matador, se calhar também vai... Matador, Mário Jardel. Mas outro também, já que deu um para o Jardel. Que dá o Sabo Milosevic, que foi treinador da Bósnia agora da seleção. Okay. Sabo, sim, que é sim. do... Que é também... E o Peninha. O Pena também fazia gol, não é? O Pena também era bom. Pronto, e depois que tem aqui Bon Jovi, o Wanted Dead or Alive, ou seja, aquele jogador que enfrentou, que nem que não passasse o jogador, podia passar a bola, mas não podia passar o jogador, ou seja, que é o mesmo difícil de enfrentar. De enfrentar, foi o Luís Figo. Difícil, mesmo difícil. Dentro e para fora. E havia um time. E o Zidane também. Mas o Luís Figo, eu vou um bocadinho o Luís Figo, também porque é nosso, nacional, e Zidane, o nível é idêntico. E vou acabar com o One. The only one, Diego Armando Maradona. Muito bem. Está bem. Foi bom, jogámos muito bem. Foi grande exibição. Vamos passar então à nossa última rúbrica, Luvas do Ricardo. As luvas do Ricardo. Vai partidaça, ela tira, agarra Ricardo! Só falta marcar Portugal! Estamos então às luvas de Ricardo. Antes de mais, agradecer às Tintas do Coelho por patrocinar esta nossa rúbrica e para concluir, esta rúbrica é em memória das luvas de Ricardo, ou seja, é uma memória que está presente em todos e, portanto... Eu estive a jantar com ele esta semana. Grande Ricardo, um grande abraço. E deixar aqui uma última memória, uma história, uma passagem... História bonita para fecharmos o episódio. Que é a única... Vou contar a primeira, foi o meu primeiro jogo no Restelo. O meu primeiro jogo, não me esqueço, os Belenenses, Estrela Amadora, a minha mãe arranjou uma claque, foi lá buscar as amigas, eram 12 ou 13, não sei como é que fizeram aquilo, não sei quem é que lhes arranjou o bilhete, não fui eu. Eu sou Pelé e eu estou, e o estado do Belenenses grande, na parte norte, começa Pelé, eu assim, olha, mas a minha mãe de longe vê se sabe logo quem é. Foi a memória, nunca mais me esqueço, foi essa. Pois a minha mãe, depois no fim, foi que me disse mesmo assim, tu acreditaste no teu sonho. Nunca mais me esqueço destas coisas. Acho que foi a memória que eu tenho mais da minha mãe, foi essa. E é uma história muito bonita. E é uma ótima história para encerrar. E deu a volta, ou seja, acabamos no fim e acabamos agora com o início da carreira novamente, com uma grande memória. Portanto, Cheim, muito obrigado. Obrigado, eu, privilégio tê-lo. É um privilégio teu, foi um privilégio teu. Não, foi bom, gostei muito, Muito obrigado. Obrigado. Abraço a todos em casa, não percam like e subscribe. Até à próxima. A bola a girar, o quinto Couto a cruzar e o Rabassa a converter. 90 mais 3, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.